Eu quero te falar uma coisa. Tudo bem se você não tá bem. Essa é uma frase que parece óbvia, mas que é libertadora. Eu tenho falado com muitas pessoas que elas já não estão bem e elas começam a se martirizar por isso. E ao invés delas acolherem a dor, elas começam a se punir por estar sentindo dor. A primeira questão mais importante é que sentir dor é humano e a dor pode nos ensinar muitas coisas. E eu quero contar uma história importante sobre o ciclo da dor, de que a gente não vai ficar nesse movimento se a gente puder passar por esse ciclo, se a gente puder entender o que está acontecendo. Tinha um profeta que ele era um grande profeta, ele conseguia desvendar muitas coisas, ele era muito famoso. E de repente uma coisa aconteceu e ele ficou tão abalado que ele fugiu. Ele foi para uma montanha e ele começa a questionar por que ele era profeta, que ele achava que ele nem devia ter vivido tudo aquilo, que era horrível tudo que ele estava vivendo, que nada do que ele tinha feito valia e de que nem era verdade tudo que ele tinha feito. E ele começa a questionar tudo que ele viveu e colocar tudo num lugar de lixo, de ruim. E aí ele tá tão bravo que ele pede para que tirem a vida dele, ele não quer mais viver. E aí ele dorme chorando. Sabe aquele dia que você chora tanto que o teu cansaço te leva e você dorme chorando? Esse profeta dormiu chorando. E no meio da noite um anjo foi lá e acordou ele e falou: "Ei, vai lá, come, toma um banho, se cuida, se apronta." Depois que ele fez essas coisas todas, o anjo disse: "Agora vambora. Vambora que tem um caminho para tocar, o seu lugar não é aqui na montanha." Olha o que essa história ela está dizendo, que eu acho ela fantástica. Existem 4 etapas do sentidor. A primeira é que a gente está vivendo as coisas, as potências nossas, e algo acontece e não dá certo, e não é como a gente esperava que fosse. E às vezes aconteceu, esse é o primeiro fato, aconteceu algo que a gente não queria que fosse assim. E aí a nossa reação muitas vezes é fugir, é querer ir para a montanha, eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber de nada, e a gente vai para esse lugar separado, à parte, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não quero mais nada. E aí então nesse momento, a gente começa a jogar fora tudo que a gente viveu. A gente se esquece do bom que a gente carrega. Tudo fica ruim, a gente só dá ênfase no ruim. Sabe quando você tá passando mal e aí tudo que você come faz mal? Então o que a outra pessoa falar pra você vai fazer mal. Não serve de nada. Tudo que você viu, que você viveu, já não vale nada. É o que ele fez. Ele se esqueceu do poder dele. Ele se esqueceu de tudo que ele podia realizar. Porque se ele se lembrasse disso, ele ia falar: "Não, então vou fazer uma profecia. Né? Vou me lembrar da promessa do poder. Do poder que aquele que me deu a promessa tem." Não, ele não lembrava mais de nada. E desfez de tudo aquilo que ele carregava. Então, muitas vezes é isso que a gente começa a fazer quando a gente tem dor. A gente se fecha e a gente começa a desfazer de tudo que a gente carrega. Mas aí vem a parte importante da história. Quando chega o anjo, ele permite que ele sofra isso e fala: "Vai, se cuida. Faz uma coisa que seja um cuidado para você. Vai comer, vai se alimentar, vai tomar teu banho." Quantas vezes, quando a gente tá com dor, a gente não faz coisas para cuidar de nós. A gente faz coisas para ficar naquele lugar. Quando você se deixa jogado na cama, você não tá fazendo isso para cuidar de você, porque você não se sente cuidado fazendo isso. Ao contrário, você se sente pior. E aí você fala: "Mas eu não tenho força, eu não quero viver isso." Quando você se fecha e você não quer falar com ninguém, ou quando você começa a se cutucar nos seus pensamentos, você não está fazendo isso como um cuidado. A gente sabe quando a gente está fazendo como um cuidado. Então, o primeiro passo para a gente poder sair da dor é acolher a dor. Acolher de forma a cuidar dela. Saber que não tá tudo bem, que eu vou precisar de cuidado, vou precisar de colo, colo meu. E aí sim, a última e 4ª etapa. Vambora. Porque seu lugar não é na montanha, seu lugar não é fugindo da vida, seu lugar não é um lugar de só ficar na dor. A dor é processo, não é fim. E ela vem para te ensinar coisas. Aprendeu, vambora. Porque esse não é o lugar. Não é assim. Sim, sentir dor é humano, só sentir dor é doença. A gente precisa fazer um movimento e agora vambora, vamos andar, vamos sair disso. Mas aconteceu um acolhimento primeiro.
Então isso é muito importante. Posso contar essa história de uma outra maneira. Tá na moda agora, o Rei Leão saiu de novo e a história do Rei Leão conta esse mesmo enredo. Tá tudo bem com o Simba, ele tá se sentindo potente, ele é o filho do Rei Leão e tá ali sentindo que ele pode conquistar o mundo, mas alguém diz pra ele que ele fez algo muito errado, que ele matou o pai. E ele se sente tão culpado de algo não ter saído como ele planejou e dele se sentir péssimo e de um poder destrutivo que ele faz o quê? Foge. Ele não vai para a montanha, mas ele vai para o Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Ele vai para esse lugar de não pensar em nada. E isso é importante para ele por um tempo, para ele fugir daquele medo, daquela sensação, mas isso não sustenta ele. Porque ele começa a comer comida de inseto e ele é leão. Ficar na montanha, tentar se livrar da vida, não te sustenta. Porque essa não é a sua vida, não é isso que te alimenta. Isso é paliativo. Isso não dá para durar muito tempo. E aí um dia ele tá andando ali no meio do pasto e o pai dele aparece no céu e fala assim: Simba, lembra de quem você é. Só quando você lembrar de quem você é, você vai poder assumir o trono. E aí ele vai naquele espelho d'água e lembra de quem ele é. Ele tinha jogado tudo fora, ele tinha esquecido da história dele, ele tinha esquecido o que o pai dele tinha ensinado, ele tinha esquecido da potência dele. Ele jogou fora assim como o profeta. Mas aí vem o pai e fala: ei, como anjo, lembra de quem você é. Lembra de quem você é. Só quando você resgatar essa essência sua e não o fato em si, e não aquilo que não deu certo, é que você vai poder voltar para assumir o trono. Assumir o trono não é refazer a história, que muitas vezes não dá para voltar, mas é assumir o seu lugar, não um lugar de fugitivo, mas o seu lugar na vida. E tem gente na vida esperando pelo teu lugar. Não vai ser fácil, vai ter que ir pro caminho. Simba teve que voltar, teve que brigar. Não é fácil, mas é preciso. E quando você se lembra do que você tem, do que você porta, você recupera as suas forças. Então tudo bem se você não tá bem. Acolhe isso. Não faz caldinho de dor. E nem se massacra achando que você não podia ter passado por isso. O Rei Leão passou por isso. O profeta passou por isso. A gente passa pela dor, mas é passagem. Não é um lugar onde a gente vai ficar. Quando as pessoas falam vai passar, a gente tem raiva porque parece que elas não fazem ideia do que a gente está sentindo. Mas a gente precisa se olhar e falar: ei, vai passar. Vamos acolher. Toma teu banho. Faz coisas que cuidem de você. E depois se levanta e fala: agora vamos embora. Agora vamos tocar a vida. Vamos resgatar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E assumir o meu lugar. E me posicionar para construir uma outra história.